Gravando mais uma quarta estratégia com o nosso pastorzão. Tony Medeiros, vem para cá, meu pastor, abre seu som. Aê! Já aprendeu a abrir o som do Zoom, querido? Já era, é nosso. A gente não lança mais, hein, dona Laura? Perdeu, é nosso. Vem para cá, meu pastor. Bom dia de paz, Deus abençoe. Amém. Então, nessa manhã, essa quarta-feira estratégia, queria falar um pouquinho sobre expectativas, né? Todos nós temos expectativas, todos nós. Todos nós esperamos que algo de bom vai acontecer, mas tem aqueles também que esperam que alguma coisa ruim vai acontecer, e tem uns que dizem assim, é mais ou menos, né? Se acontecer, tá bom, tá. Mas eu queria falar hoje sobre um pouco de expectativa que Deus tinha de Jesus, expectativa que Jesus tinha dos discípulos e a expectativa que Jesus tem de cada um de nós. E essa expectativa é o que ele espera, é o que ele está esperando de cada um de nós. E eu preciso entender isso bem, aliás, nós precisamos entender isso melhor, bem não, talvez, bem vai ser meio complicado, mas melhor. Porque se a gente vê João capítulo 17, eu não vou saber falar o versículo, a gente vê que Jesus prestou contas para Deus de cada pessoa que Deus colocou debaixo dos cuidados de Jesus. Se a gente lê Romanos 14, vai dizer que de maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo para Deus. Então, para muitos teólogos, o que a gente vai falar aqui é uma coisa complicada, que tira o sono. Porque para entender bem isso, Mônica, a gente precisava fazer uma exegese bem ampla, bem completa do que a gente vai falar. E a exegese é analisar, é investigar, é tirar para fora, tirar um conteúdo para fora. E pensando nisso, para os berianos, era mais fácil fazer uma exegese, porque era muito atual, eles estavam muito ali no dia a dia com o apóstolo Paulo, a história de Jesus era recente, então aquilo era muito fácil, muito fácil, talvez, né? Eu estou supondo, estou conjecturando que seria muito fácil para os berianos naquele tempo. Mas ao se passar 2000 anos, eu já acho que essa exegese já é um pouco mais difícil. Mas aí, se a gente fizer uma hermenêutica, e as pessoas dizem que são sinônimos, né? Hermenêutica e exegese, mas uma hermenêutica talvez seria um pouco mais fácil, que é a interpretação do texto. Talvez seria um pouco mais fácil. Então, diante disso tudo, pensar que a expectativa que Deus tinha de Jesus era de tornar Jesus o único mediador entre Deus e os homens. Isso, Timóteo fala isso, né? 1 Timóteo, no capítulo 2. Há um só mediador entre Deus e o homem. Essa era uma das expectativas de Deus para com Jesus. E, e era um papel, talvez, bastante difícil. Ser um mediador entre judeus, entre escribas, entre saduceus, entre os sacerdotes, entre os samaritanos. Talvez ser mediador entre os hebreus, os judeus, talvez fosse um pouco mais fácil. A expectativa, outra expectativa é que Jesus chegasse e mostrasse para cada um de nós que tem duas portas, uma porta larga
e uma porta estreita. E talvez se nós entendêssemos bem essa passagem que diz que há uma porta estreita que poucos vão entrar, que há uma porta larga que muitos vão entrar, talvez se nós entendêssemos melhor isso, nós diminuiríamos talvez o fluxo, o trânsito da porta larga. Porque esse trânsito hoje aumenta mais, esse fluxo aumenta mais, com as ideologias, com tudo que acontece, ela aumenta mais. E a gente precisava entender isso para diminuir um pouco esse trânsito. E Jesus, ele adverte, diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, não é fácil. Dizer o povo pentecostal diz assim, estou no estreito, né? O pessoal diz assim, estou no estreito. Mas é se esforçar. E eu acho que uma outra expectativa muito clara e objetiva que Deus tinha de Jesus, talvez seja, talvez não, é João 3,16. Porque ele ama o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande expectativa. E talvez Jesus, para tentar incutir isso na cabeça dos discípulos, eu acho que ele vai num texto, acho que ele usa vários textos, mas ele pega um texto, Mônica, de Marcos capítulo 8, de Marcos capítulo 8, no versículo 27, eu vou ler aqui, ele diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que diz os homens que eu sou? E responderam-lhe: Uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que sou Elias, outros falam que o senhor é Jeremias e os outros falam que o senhor é um profeta. Aí talvez estaria legal satisfatório, vamos dizer assim, essa primeira pergunta. Mas Jesus ele não se dá satisfeito e ele faz uma segunda pergunta. E às vezes, Mônica, acontece na nossa vida que Jesus faz sempre uma segunda pergunta, né? E às vezes a segunda pergunta não é capciosa, ela mexe com a gente. E essa segunda pergunta ele faz assim, ó, mas e vós? Mas e vocês? Quem dizes que eu sou? E Pedro, a gente já conhece a história, ele diz assim, não, tu és o Cristo. Quando Jesus faz essa primeira pergunta, para gente comum, para gente que talvez gosta de inflar o nosso ego, né? Porque já pensou, Zita, se terminar agora a sala do Zoom aqui, você chegar assim, Pastor Tony parece o João Batista. Opa, eu vou inflar, né? Quem é que não vai querer? Querer ser João Batista? Eu quero, ué. É João Batista. Eu só não quero perder a cabeça. A cabeça agora, não. Nem nunca, né? Mas é bom o João Batista. Você parece o Elias. Você parece o Jeremias. Você parece um profeta. Isso infla. Mas quem me faz essa pergunta precisa entender, e eu, o que eu penso a respeito de Jesus. E qual é a expectativa que esse Jesus tem a meu respeito? E pensando nisso, quando ele sai com Tiago, eu não vou lembrar aqui o texto, mas quando ele sai
com Tiago e João, isso está em Lucas, eles entram numa aldeia de samaritano para fazer uma recepção para Jesus, mas eles não recebem Jesus. E Tiago e João, João é o discípulo do amor, né? Mas depois das cartas, né? Lá nas cartas. Mas até então não, porque a gente é assim. Um dia a gente vai ser a Zita do amor, a Dona Laura do amor, a Mônica do amor. Um dia, talvez hoje não. E é muito talvez, tá, gente? Que de repente já é e eu não sei. Mas é muito talvez. Mas nesse tempo, João ainda não era. E eles chegam para Jesus e falam assim: olha, o samaritano disse que não vai dar certo, não. Não quer o senhor, não. E Jesus nem falou nada, ele só, talvez, só pensou. E João, e Tiago e João dizem: Senhor, só quer que a gente ore. Olha só, Mônica, que os crentes, como é que era? A gente fala que os crentes de hoje é ruim, mas se a gente pensar um pouquinho, os crentes daquele tempo também não era fácil, não, tá? Senhor, só quer que a gente ore para que desça fogo do céu e queime eles todos. Sabe que coisa? Aí Jesus chama ele de filhos do trovão. Filhos do trovão. Mas qual era a expectativa que Jesus tinha de João e de Tiago? E se a gente pegar um pouco antes, naqueles textos de discipulados de Jesus, em Mateus 5, Jesus diz assim: olha, vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz do mundo, vocês precisam ser perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, contradiz as atitudes com o ensinamento do discipulado. Porque não era para mandar fogo na aldeia de Samaria, era para ser luz. E entre fogo e luz tem uma. É claro que o fogo produz luz, né, de uma certa forma. Mas às vezes a gente também, assim, não quer botar a luz primeiro, a gente quer logo mandar o fogo, né? Jesus queima. Jesus queima porque essa irmã aí, esse irmão aí não está dando certo. Queima Jesus. Mas não é para queimar. A expectativa de Jesus para com os discípulos é que eles fossem luz. Se for luz em Samaria, já está bom. Né? Lembra a mulher samaritana? Sai do poço, chega em Samaria, ela é luz ali. E toda a cidade de Samaria vem ter com Jesus. Então, às vezes, querido, a luz, a nossa luz, chegando primeiro que o fogo é melhor. Não manda o fogo antes, não. Manda a luz. Você, a luz. Vai lá, a luz. Eu fico pensando, Mônica, qual era a expectativa que Jesus tinha de Tomé? Era a mesma, é de ir por todo mundo, de toda Samaria, toda a Judéia, toda a cidade, de casa em casa, prega o evangelho nas casas, seja o precursor de Jesus para essa cidade, era a expectativa dele. Não era de um camarada que, né, 3 dias, talvez 3 dias depois da ressurreição de Jesus, não, eu não creio, eu só creio se eu ver. Não era essa expectativa de não crer. Era a expectativa de um Tomé que, mesmo que dissessem, olha, pagaram para tirar o corpo dele do túmulo. Não, roubar o corpo. Não, eu creio. Essa é a expectativa que Jesus tinha de Tomé. Qual era a expectativa que Deus tinha de Pedro? Não era de negar 3 vezes. A expectativa era aquela que Pedro disse assim, mesmo que todos te deixem, eu, todavia, não te abandonarei. Essa era a expectativa que Jesus tinha com Pedro. A expectativa que Jesus tinha com Tomé não era, Mônica, ser trocado por 30 moedas de prata.
Não era essa a expectativa. Era, era muito mais do que isso. A expectativa que Jesus tinha com o apóstolo Paulo, eu acho que o apóstolo Paulo foi um dos que cumpriu, assim, pelo menos a gente lendo assim, né? Parece que foi um dos maiores dos apóstolos, porque o apóstolo Paulo era um rabino, ele era um poliglota, ele era um homem que pregava para os loucos, para os sábios, para o judeu, ele era um homem fantástico, o apóstolo Paulo. Mas em alguns momentos, ô Mônica, eu vejo o apóstolo Paulo como aquele gatinho do Tom e Jerry. Como é que era o nome daquele gatinho? O Tom? Era o Tom e o tio Jerry. Ah, era o Tom, né? O Tom, ele tinha, eu não sei, aqui acho que a Zita tem cara de menina, acho que não vai pegar, não. É só eu mesmo. Zita, o Tom tinha um diabinho que ficava assim, vai lá que pegar o rato, mas o gato estava lá perto, né? Mônica também não lembra disso, não. Mônica, lembra? Aí tinha um anjinho que vinha assim, ó. Vai, não, rapaz, o cachorro vai te pegar. E ficava o diabinho falando, o anjinho falando, né? O diabinho só dava conselho ruim, né? E o anjinho tentando livrar ele. Parece que o apóstolo Paulo era meio assim, quando a gente lê Romanos 7, né? O apóstolo Paulo, ele falava assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Isso não era a expectativa que Deus tinha do apóstolo Paulo. Mas mesmo a gente falando tudo isso dos discípulos, do apóstolo Paulo, a fama desses homens chegaram até nós. E às vezes eu fico pensando, Mônica, por que que a nossa fama não. Por que que nós deixamos a fama por Roberto Carlos? Pro quem mais? Quem é o famoso? Eu sou ruim de música. Eu sou muito ruim de música. Ô, Lila, quem é cantor famoso aí? Fala aí, quem é um famosão aí? Tem um monte, ué. Caetano Veloso, né? Não, mas não. Tá? Quem Caetano Veloso, nem mais. fala um famoso aí pra mim. Eita, pode ser da igreja? Eu conheço mais os da igreja. Hoje em dia tem muito Leonardo, né? O Léo. Léo É. que tá nas paradas aí. Então, Lila, você vê que hoje cantor é famoso, tanto o secular como da igreja. E a gente deixou esse tipo de fama para eles. Na verdade, eu teria que ser uma pessoa famosa. A dona Laura, a Zita, a Lila, a Mônica teriam que ser pessoas famosas. A Bíblia diz em Mateus 4 que a fama de Jesus crescia e corria em toda a Síria. A fama de Jesus, isso está escrito lá em Mateus 4. Lá em Marcos capítulo 1, Mônica, a Bíblia diz que a fama de Jesus crescia por toda a Galileia. Ou seja, em Nazaré ele era famoso, em Cafarnaum ele era famoso, em Tiberíades ele era famoso. Por que que a gente não se preocupa com a nossa fama? Ser famoso, sim. Olha, às vezes eu e a pastora nós vamos aqui num sacolão que é perto de casa, né? Que o preço é bom. E lá do lado tem uma lojinha lá que bota umas músicas que eu falo assim, meu Deus do céu,
No meu tempo, que eu não era crente, eu criticava a Rita Lee, que a Rita Lee fazia música ruim. Hoje a Rita Lee é uma santa, não, ela faz música boa, porque é um negócio assim muito ruim, 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 sabe? E a gente, eu assim, eu sou um pouquinho famoso, sabe, aqui em Resende. Às vezes eu tô na rua, Pastor Tony, oi, oi, oi. Então a gente não tem nem direito de fazer uma coisinha errada aqui na cidade. Isso aqui, todo lugar tem alguém olhando você, falando com você. Mas aqui Resende é pequeno, né? Mas nós deveríamos ser famosos. Por quê, Mônica? Porque a Bíblia diz que, segundo a parábola do semeador, e eu não vou contar ela aqui porque não vai dar tempo, mas ela diz que sementes caíram à beira do caminho, caíram em pedra, terra rasa, entre espinhos, mas ele diz que caiu em boa terra, que essa, que a boa terra é o nosso coração, somos nós. E que essa boa terra que somos nós produziu a 30 por um, eu não sei se eu vou falar na sequência certa ou se é ao contrário, a 60 por um e a 100 por um. Agora eu estou em dúvida se era 100, mas isso não importa. Vamos lá. Então, nós somos pessoas que produzimos, sim, outras sementes, que serão lançadas também agora em outras terras, que são outros corações, que são outras pessoas, que é uma multiplicação. E hoje a gente vê que a nossa fama caiu tanto. Você vê que naquele tempo uma semente produzia 30. A mesma uma semente produzia 60. A mesma uma semente produzia 100. Hoje, Mônica, para 100 sementes produzir um, é difícil. Hoje, 60 sementes ou 60 pessoas produzir um, é difícil. 30 produzir um, se a gente fizer a matemática inversa, está muito difícil. Porque a gente é muito apegado a uma questão de religião, de ter a nossa religião, de ter o nosso clubinho, e de não pensar que as nossas reuniões deviam ser baseadas assim, aonde tiver dois ou três reunidos, Jesus estaria ali. Sabe por quê, Mônica? Jesus não tem agenda, não tem horário. Sabe, o culto da noite, do domingo, 7 horas, é um point nosso, é um point onde a gente vai se abraçar. Tem igreja que tem cafezinho, tem igreja que tem gente legal, tem igreja que tem gente chata, não deve ter gente chata. Tem igreja que tem gente é, assim, um pouco estranha, né? Vamos dizer assim. Mas é o lugar do point, é o lugar da nossa congregação. Mas a gente estraga tudo e diz assim: o horário do culto está marcado para segunda, o horário do culto está marcado para quarta. Jesus não tem horário, ele não tem agenda. Ele atendeu a mulher do poço meio-dia, não foi meio-dia? Tem agenda. Ele atende de madrugada. Ele atendeu José de Arimateia meia-noite, com o discipulado meia-noite. Jesus não tem agenda, não tem horário. Nós, na nossa vida complicada de hoje, precisamos agendar tudo, mas ele não tem agenda. Ele diz o seguinte: se você está cansado, vinde a mim, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele é assim.
Eu sei que esse áudio ele vai chegar para você, esse vídeo vai chegar para você uma hora, você que não está aqui na sala. Eu quero dizer para você o seguinte: a expectativa que Jesus tem para você é grande, é maior do que você. É maior do que os problemas que você está passando hoje, essa semana, esse mês. A expectativa, ele tem planos de paz e não de luta. Ele tem planos de paz para você. Ele quer que o reino dele chegue até você. O reino dele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele quer fazer com que isso chegue a você. E eu queria convidar você a se colocar como uma pessoa diante do Espírito Santo nesse dia, diante de Jesus nesse dia, para que ele crie expectativa a teu respeito. Para que ele crie expectativa. Não numa igreja, não numa religião, não numa denominação, mas em Jesus. Igreja é outro papo, é outra história. A Bíblia diz que você tem que ser submissa ao seu líder, ao seu pastor, porque ele vela pela sua alma, como quem há de prestar contas a Deus. Isso é uma outra história. Isso você vai se achar. Mas eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Se coloque nas mãos de Deus. A Bíblia diz que algumas pessoas são achadas de Deus. Eu creio, meu querido, que você vai ser achado de Deus por esses dias. E quando ele te achar, talvez ele crie expectativa a seu respeito. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um beijo grande no teu coração. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero ser achada por esse Jesus. Ei, dona Laura, eu quero que ele crie expectativa na minha vida. Obrigada, meu pastor Tony, obrigada. Quem não anotou, depois vai poder rever e fazer várias anotações e encaminhar. Tem tantas pessoas que precisam ouvir o que ouve hoje aqui nessa sala. Então, quem vai fazer essa ponte sou eu e você. Meu pastor, desde já, muito obrigada. Ora conosco nessa manhã e nos dá traz aqui do alto céu, rasga o céu como já foi rasgado diante de nós, trazendo tanta clareza sobre essa palavra de hoje e que a gente possa ir refletindo no decorrer da semana. O Senhor tem expectativa em mim e você, isso é forte demais. Vem para cá, meu pastor. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor foi enviado por Deus e cremos que, conforme diz a tua palavra, foi através de Jesus que o Senhor habita em nós. E o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso ajudador, que esse habitar seu na nossa vida nos faça pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas que amam mais, pessoa que está mais atenta à miséria e à dor do outro. Senhor, que o teu Espírito fale conosco no decorrer ainda dessa semana e que a tua paz, que excede a todo entendimento, seja uma bandeira no nosso coração. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém! Meu Deus, que bom que estamos aqui, hein? Não perdemos nada. E hoje a gente sai daqui mais forte do que a gente entrou. Obrigada, meu pastor. Um beijo na minha pele de seda. Um beijo no seu coração. Nos encontraremos amanhã, na quinta de oração. Eu aguardo você aqui às 7h05. Tenha um dia cheio da presença do Senhor e até amanhã. Amo vocês, família.